praticamente impossível imaginar um ser humano com poder absoluto e esperar que ele continue sendo humano. Porque quando você tira limites, quando você remove consequências, quando você coloca alguém acima de todos, você não está apenas dando força, você está revelando algo muito mais profundo. Porque o problema nunca foi o poder em si. O problema é o que o ser humano faz quando percebe que ninguém pode impedir ele. E é exatamente por isso que a história do Capitão Pátria não é tão distante da realidade quanto parece. Ela é desconfortável porque faz sentido. Porque no fundo, todo ser humano carrega ego, carrega desejo de controle, carrega necessidade de validação. A diferença é que na vida real existem limites, existem consequências, existem barreiras que impedem isso de crescer. Mas quando essas barreiras desaparecem, o que sobra não é equilíbrio, é aquilo que nunca foi controlado de verdade. Ego. E é aqui que tudo começa a ganhar forma. Porque o Capitão Pátria não começou como um símbolo, não começou como um herói. Ele começou como algo muito mais frágil do que isso. Alguém que nunca teve a base necessária para se tornar humano de verdade. Porque enquanto outras pessoas crescem aprendendo o que é certo, aprendendo a lidar com emoções, aprendendo a se conectar com os outros, ele cresceu completamente isolado disso tudo. Sem afeto, sem referência, sem alguém para ensinar limite, sem alguém para corrigir, sem alguém para acolher. Ele não foi criado. Ele foi desenvolvido, observado, analisado, testado o tempo todo, não como alguém que precisava ser entendido. E quando você tira o afeto de alguém, você não cria força, você cria distorção. Porque o ser humano aprende através de conexão, aprende através de vínculo, aprende através de troca. E quando isso não existe, a mente precisa se adaptar, precisa encontrar outras formas de se sustentar. E essas formas nem sempre são saudáveis. Porque ao invés de aprender a confiar, ele aprende a controlar. Ao invés de aprender a se conectar, ele aprende a se proteger. E isso muda completamente a forma como ele enxerga as pessoas. Porque elas deixam de ser indivíduos e passam a ser funções. Só que existe um detalhe que torna tudo ainda mais perigoso. Porque ao mesmo tempo que ele não recebeu amor, ele recebeu validação, aplauso, admiração constante. Pessoas dizendo o tempo todo o quão incrível ele é, o quão necessário ele é, o quão acima de todos ele está. E isso não constrói uma identidade forte, constrói uma identidade dependente. Porque ele não aprende a se sentir suficiente sozinho. Ele precisa que os outros confirmem isso o tempo todo. E quanto maior esse vazio interno, maior a necessidade de validação externa. E isso cria algo extremamente instável, porque no fundo ele não se sustenta sozinho. Ele precisa controlar como é visto, precisa controlar como é percebido, precisa garantir que ninguém questione, que ninguém duvide, que ninguém ameace essa imagem, porque essa imagem não é sua aparência, é a única coisa que sustenta quem ele acredita ser. E isso transforma o controle em necessidade. Não mais uma escolha, mas uma base, necessidade de controle. E quando alguém depende de controle para manter a própria identidade, qualquer falha deixa de ser pequena, qualquer desvio deixa de ser irrelevante. Tudo passa a representar risco, porque não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre o que aquilo significa dentro da mente dele. E isso faz com que a percepção comece a se distorcer, porque não existe mais equilíbrio entre realidade e interpretação. Tudo passa a ser filtrado por insegurança, por medo de colapso, por necessidade de manter a própria estrutura intacta, distorção, e isso fica ainda mais evidente quando a gente entende que ele nunca teve referência emocional real, nunca teve alguém para refletir sentimentos, nunca teve alguém para validar emoções de forma saudável. E sem isso, ele até entende lógica, entende resultado, entende consequência prática, mas não entende o peso humano disso, não entende o impacto real nas outras pessoas, porque isso nunca foi desenvolvido. E quando alguém cresce assim, as decisões deixam de ser guiadas por empatia e passam a ser guiadas por funcionalidade fria. E isso cria uma desconexão perigosa, porque enquanto a maioria das pessoas sente antes de agir, o Capitão Pátria age sem sentir.
e só depois tenta justificar, tenta encaixar aquilo dentro da própria lógica. Uma lógica que não foi construída com base em convivência, mas com base em controle, em análise, em domínio. E isso faz com que qualquer impulso tenha muito mais força, porque não existe freio interno equilibrando. Não existe limite emocional segurando, apenas ação direta, impulso, e ao longo do tempo, isso deixa de ser comportamento e se torna padrão. E quando vira padrão, se torna identidade. E quando vira identidade, deixa de parecer errado, passa a parecer natural, passa a parecer correto, passa a parecer inevitável. E é exatamente aqui que tudo começa a se fechar. Porque ele já não está mais em desenvolvimento. Ele está preso em uma estrutura que se sustenta sozinha. Identidade distorcida. E mesmo assim, existe algo que nunca desaparece. Porque a ausência de afeto não elimina a necessidade de afeto. Ela apenas transforma essa necessidade em algo distorcido. E isso faz com que ele busque constantemente confirmação, não conexão. Confirmação. Alguém que diga que ele é suficiente. Alguém que valide a imagem. Alguém que sustente aquilo que ele não consegue sustentar sozinho. Confirmação constante. E é exatamente por isso que qualquer ameaça a essa validação se torna tão perigosa. Porque não é apenas uma crítica. É um risco direto à estrutura inteira. E quando essa estrutura é ameaçada, a reação nunca é proporcional. E quando essa estrutura se estabelece, quando esse padrão deixa de ser questionado e passa a ser aceito como verdade absoluta, algo ainda mais perigoso começa a surgir, porque a mente precisa dar sentido a tudo isso, precisa justificar o próprio comportamento, precisa transformar essa instabilidade em algo coerente. E é exatamente nesse ponto que o capitão Pátria começa a se enxergar de uma forma completamente diferente. Não mais como alguém comum, não mais como alguém limitado, mas como algo acima. Alguém que não está no mesmo nível das outras pessoas. Alguém que não precisa seguir as mesmas regras. E isso não acontece de uma vez. Isso é reforçado toda vez que ele percebe que ninguém pode impedir, ninguém pode confrontar ele de verdade, ninguém pode impor limites reais. E quando isso se repete o suficiente, deixa de ser percepção. Quando alguém chega nesse ponto, a empatia deixa de fazer sentido. Porque empatia exige igualdade, exige reconhecer valor no outro, exige entender que o outro importa, mas quando você se coloca acima disso, quando você se enxerga como algo diferente, essa conexão simplesmente desaparece, e as pessoas deixam de ser vistas como iguais, e passam a ser vistas como inferiores, como algo menor, como algo que existe dentro da sua realidade. E isso cria uma lógica extremamente perigosa, porque dentro dessa lógica, tudo que ele faz deixa de ser errado e passa a ser justificável, direto, absoluto. E é exatamente aqui que a realidade começa a se distorcer, porque tudo precisa confirmar essa visão, tudo precisa reforçar essa superioridade. E qualquer coisa que contradiga isso não é apenas um erro, é uma ameaça. E ameaças não são discutidas, não são compreendidas, são eliminadas, porque quando a própria identidade depende disso, qualquer risco se torna inaceitável. Eliminação da oposição. Só que o problema é que o mundo não funciona assim. Pessoas não são previsíveis. Situações não são controláveis o tempo todo. E aos poucos começam a surgir falhas. Pequenas, no início. Quase imperceptíveis, mas suficientes para abalar essa estrutura. Porque não é sobre o tamanho da falha. É sobre o que ela representa. E cada desvio começa a gerar tensão, começa a gerar pressão, começa a mostrar que nem tudo está sob controle. E isso é algo que ele não consegue aceitar. Ameaça a estrutura. E quanto mais essa pressão cresce, mais ele tenta compensar, mais ele tenta controlar, mais ele tenta impor a própria vontade sobre a realidade. Porque aceitar a falha significaria aceitar limite. E aceitar limite significaria quebrar tudo que sustenta quem ele acredita ser. Então, ao invés de se adaptar, ele força o mundo a se adaptar a ele, forçar a realidade. E isso cria um ciclo extremamente perigoso, porque quanto mais ele tenta controlar, menos controle ele realmente tem.
E quanto menos controle ele tem, mais ele intensifica, mais ele força, mais ele ultrapassa. E isso transforma pequenas situações em grandes conflitos, pequenas falhas em grandes ameaças, pequenas rachaduras em riscos de colapso, frustração crescente, e chega um ponto onde essa pressão não pode mais ser contida, onde tudo aquilo que foi reprimido, tudo aquilo que foi mascarado, começa a escapar, porque não existe sistema que sustente controle absoluto para sempre. E quando essa estrutura começa a falhar, não existe ajuste, existe ruptura. E nesse momento a máscara deixa de funcionar, a narrativa deixa de sustentar, o controle deixa de esconder. E aquilo que sempre esteve por trás começa a aparecer sem filtro, sem equilíbrio, sem contenção. E isso não é apenas uma falha, é a exposição completa de quem ele realmente é. E quando alguém que depende de uma imagem perfeita começa a perceber que essa imagem está quebrando, a reação nunca é racional, é desesperada, porque não é apenas sobre perder controle do ambiente, é sobre perder a própria identidade, sobre não saber mais quem é sem aquilo. Desespero. E é exatamente por isso que as ações dele começam a escalar de forma absurda, porque já não existe mais preocupação com a aparência, não existe mais tentativa de manter equilíbrio. Agora é pura reação, pura necessidade de impedir o colapso. E quando alguém chega nesse nível, qualquer limite desaparece, qualquer consequência deixa de importar, porque não existe mais escolha, existe sobrevivência psicológica, necessidade absoluta. E isso cria uma espiral impossível de parar, porque cada ação gera uma reação maior. Cada reação exige uma ação ainda mais extrema. E isso acelera tudo, intensifica tudo, até que o sistema inteiro entra em queda. Não uma queda controlada, mas uma queda caótica, sem direção, sem volta, espiral de queda. E o mais assustador de tudo isso é que, nesse ponto, ele não se vê como alguém que perdeu o controle. Ele se vê como alguém que finalmente parou de fingir. E quando tudo chega nesse ponto, quando não existe mais máscara, quando não existe mais controle, quando não existe mais diferença entre o que ele fingia ser e o que ele realmente se tornou, a pergunta muda completamente. Porque já não é mais sobre o que ele fez, é sobre o que ele escolheu ser. Criação ou escolha. Porque sim, ele foi moldado, foi criado sem limite, sem afeto, sem base. Mas em algum momento, ele entendeu, em algum momento ele percebeu a diferença entre ele e o resto do mundo. Ele viu o impacto, ele viu o que causava, e mesmo assim, ele continuou. Não por falta de opção, mas porque era mais fácil, mais confortável, mais alinhado com o poder que ele tinha. Escolha. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais pesado. Porque o Capitão Pátria não é apenas o resultado de um sistema quebrado. Ele é alguém que se adaptou perfeitamente a esse sistema. Alguém que encontrou sentido no próprio poder. Alguém que percebeu que podia fazer qualquer coisa e decidiu continuar fazendo, não porque precisava. Talvez seja isso que torna ele tão assustador. Porque ele não é só um personagem. Ele é um reflexo extremo de algo que existe em qualquer ser humano. O desejo de estar acima, o desejo de não ter limite, o desejo de não sofrer consequência. A diferença é que na vida real, isso é controlado, é equilibrado, é contido. Mas se você tirar tudo isso, o que sobra não é quem você finge ser, é quem você realmente é. Essência. E isso levanta a pergunta mais desconfortável de todas. Porque se ninguém pudesse te parar, se ninguém pudesse te julgar, se nenhuma consequência voltasse contra você, até onde você iria? Porque é fácil dizer que seria diferente. Mas a verdade é que o ser humano só é testado de verdade quando não tem limite nenhum. Teste real. E no fim, o Capitão Pátria não é apenas alguém que perdeu o controle. Ele é alguém que teve controle demais e nunca aprendeu a lidar com isso. E talvez a maior ironia de todas é que alguém que pode tudo não consegue fugir de si mesmo. Se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal porque esse tipo de vídeo leva muito trabalho para fazer. E comenta aqui embaixo qual personagem você quer ver no próximo vídeo.
porque eu vou escolher um dos comentários para trazer nesse mesmo nível.